Amém, amados? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Glória a Deus. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e o versículo 24. E o tema da nossa mensagem hoje é: a casa não caiu. A casa não caiu e a casa não vai cair, amém? Você crê nisso? Então diga comigo: a casa não caiu e a casa não vai cair. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Preparando essa palavra hoje, eu lembrei dos meus dois filhos, que gostam muito de histórias. Um tem 2 anos, o outro tem 8, um está ali no colo da minha esposa. E meus filhos sempre gostaram e gostam de ouvir histórias. E uma das histórias que meu filho mais velho mais gostava de ouvir e ver na TV, sabe aquela história que ele vê sempre de novo no YouTube? Quem tem filho pequeno sabe o que é isso. É a história dos 3 porquinhos. Então a gente ouvia essa história diariamente lá em casa, muitas vezes na TV. E você lembra como é a história dos 3 porquinhos? Acho que eu não vou lembrar o nome deles, mas acho que era Prático, Cícero e Heitor. E diz a história que veio o lobo contra a casa dos 3 porquinhos, e ele se propôs a derrubar aquelas casas. Então o lobo, por sua vez, soprou contra a casa de palha, e ele soprou tanto que a casa foi embora, com o vento, com o sopro do lobo. Aí foram todos para a segunda casa, que era a casa de madeira. O lobo foi, não sou muito bom em contar histórias, tá? Se tiver alguma criança aqui, né? Já viram? Mas o lobo soprou contra a casa de madeira, e a casa se foi também. Foi embora. Finalmente os 3 porquinhos, Prático, Cícero e Heitor, foram para a casa de tijolos. E aí o lobo soprou, e a casa se manteve de pé. E os porquinhos foram salvos do lobo mau. Essa história vai fazer sentido daqui a pouco para você, tá bom? Mas tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Porque domingo ouvimos uma palavra tremenda também pelo nosso pastor Sinésio, que falava sobre algo que nós acabamos de ler, sobre a importância de construirmos uma vida espiritual sólida, verdadeira, não vivermos de aparência, não vivermos de religiosidade, mas construirmos a nossa casa ou a nossa vida sobre a rocha. E essa palavra nos diz que havia Jesus agora comparando 2 casas, 2 tipos de construções. Imagine você que as casas são iguais. Você enxerga 2 casas construídas talvez no mesmo tempo, do mesmo jeito, da mesma maneira. Você olha num primeiro momento, as casas são iguais, são bonitas, são vistosas, não tem nada de errado com elas. Veja bem,
O problema não é aquilo que se vê. Uma casa pode parecer perfeita, mas segundo esta palavra, o problema não está na vista, o problema está naquilo que não se vê, naquilo que é invisível, está no alicerce e no fundamento. É isso que Jesus fala. Aquele que ouve as minhas palavras, e aqui Jesus está falando sobre tudo que ele havia dito anteriormente, sobre o sermão da montanha. Quem lembra do sermão da montanha? O sermão do monte. Vou relembrar um pouquinho para vocês. Interessante que Jesus, ele começa falando sobre casa, no comecinho do sermão do monte, e termina falando sobre casa. Lembra? Jesus começa a falar, ele subiu no monte, e ele começou o seu sermão assim: bem-aventurados ou felizes aqueles que são o quê? Humildes de espírito. Por quê? Humildes de espírito verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Interessante observar essa palavra, porque diz que bem-aventurado ou feliz é aquele que é. A alegria, a felicidade, a satisfação não está naquilo que você tem, naquilo que você faz, mas naquilo que você é. Você é um filho de Deus. Bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito. Veja que humildade, salvação, não tem a ver com o nosso exterior, com aquilo que se vê. Tem a ver com o nosso interior, com o nosso espírito. Não há nada que você faça que vai te levar para a salvação. Não, o que te leva para a salvação é a sua fé no que Jesus já fez. Você me lembrou de uma outra história. Eu gosto de contar histórias, também sobre animais, também sobre fazenda, mas que ilustra bem o que é a salvação pela fé. E eu lembrei agora dessa história, e acontece que um certo dia na fazenda, os animais estavam ali reunidos, e todo dia o galo cantava na fazenda. Você sabe que o galo canta na fazenda, amém? E o galo, na sua mente, ele se achava demais. Ele dizia assim: olha, toda vez que eu canto de manhã cedo, antes de amanhecer, eu canto e o sol nasce. Já imaginou o galo assim se orgulhando, se vangloriando de cantar e o sol nascer? Então eu canto e o sol nasce. Eu fico aqui cantarolando, eu sei que o sol vai nascer depois que eu cantar. Passou-se alguns dias, os animais na fazenda com a sua rotina. Só que um belo dia o galo se atrasou. O despertador dele não tocou. E qual não foi a surpresa, sua surpresa? O galo acorda e o sol já tinha nascido. E o galo ficou frustrado. Puxa vida, eu acordei, eu achava que o sol só nascia porque eu cantava. E agora eu acordei, eu não cantei e o sol já nasceu. E o galo ficou pensando, ficou meditando, ficou triste. Passaram-se alguns dias, os animais ali olhando para o galo, e o galo voltou a cantar. Os animais estranharam: mas espera aí, o galo, você voltou a cantar de novo? Você não disse que agora você estava chateado, estava frustrado? Não, vocês não estão entendendo. Eu descobri algo. Antes eu cantava para que o sol nascesse, eu achava que eu cantava. Agora eu canto porque o sol nasce. Agora eu canto por causa, exatamente pelo motivo de que o sol nasce. Assim é a nossa salvação. Veja bem, não podemos fazer nada para Deus nos salvar. Não, Ele nos salva por graça e fé e misericórdia. Mas quando Ele nos salva, experimentamos a graça, o poder, a misericórdia de Deus, e o sol da justiça nasce sobre nós. Aí nós começamos a cantar, nós passamos a fazer boas obras, passamos a andar em santidade, passamos a ter um estilo de vida onde ouvimos e praticamos a palavra de Deus, amém? Isso é um pouquinho para entender o que é a salvação pela fé. Mas voltando aqui ao nosso texto,
Veja bem, o texto diz que o problema estava no alicerce. Nós temos que descobrir como é que ele foi formado, esse alicerce. Eu queria que você abrisse comigo agora a mesma palavra lá de Lucas agora. Lucas capítulo 6, versículo 47. Vai falar um pouquinho sobre o alicerce, amém? Lucas 6, 47. Glória a Deus. Vamos achar aqui, Lucas 6, 47. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, olha só, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Olha só o que diz o versículo 48. Diz que ele cavou. Diga comigo, ele cavou. Ele foi fundo até construir a sua casa sobre a rocha. Até achar a rocha, ele cavou, ele foi profundo, porque ele sabia que a sua casa, e aqui falamos de vida, necessitava estar alicerçada sobre a rocha. Também é assim conosco. Olha só que interessante. O Senhor nos ensina nessa noite a sermos profundos na nossa vida espiritual, alicerçar a nossa vida sobre a rocha, a nós cavarmos. O que significa cavar? Significa ir no profundo, significa ir ao encontro da palavra de Deus, ser profundo na oração, ser profundo na leitura bíblica, ser profundo na minha disposição de fazer a obra de Deus, ser profundo em dizer, como o pastor falou aqui no domingo: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me leva ao arrependimento. Ser profundo. Interessante é que para você cavar e chegar até a rocha, você tem que tirar o resíduo, tem que tirar a sujeira, tem que tirar o entulho. E você vai cavando e tirando da tua vida tudo que não agrada ao Senhor, e dizendo: Senhor, eu não quero ser apenas um ouvinte, eu quero praticar aquilo que eu ouço. Eu não quero ser apenas um religioso, alguém que professa uma religião, mas que não cumpre, que não coloca em prática. Senhor, eu não quero ser um crente de domingo. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém assim, mas tem crente que é domingueiro, porque ele só ora no domingo, ele só lê a Bíblia no domingo, ele só vai à igreja aos domingos, não participa de GZ, não é voluntário. Está edificando a sua casa sobre areia. Ele está ouvindo e não está praticando. Ou então é aquele crente que não ora, que não vai fundo na sua oração. Eu sei que não tem ninguém aqui assim também, mas é o famoso crente 6 horas. Sabe o crente 6 horas? 6 horas por mim, irmão? Ou é o crente sextão? Vocês estão orando por mim? Mas ele mesmo não ora. Ele só ora na igreja, ele só ora domingo. Está edificando sua casa sobre areia. E quando que essa diferença é notada? Veja bem, eu fui salvo, eu fiz a oração da fé, eu aceitei Jesus, glória a Deus, eu entendi que não é nada do que eu faça. Olha só o que o texto diz: bem-aventurados, felizes os que são humildes de espírito, os que são quebrantados.
Felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Que choro é esse? É o choro de alguém que olha para si e reconhece que está perdido. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E hoje, quando eu li esse texto, eu fiquei perguntando: Senhor, eu não entendi. Sabe quando você lê uma coisa e não entende? Como assim os mansos herdarão a terra? Eu não consigo associar a mansidão com a terra. Eu lembrei de um texto, não precisa abrir, mas está lá em Números, no capítulo 3, que diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E aí vocês vão me perguntar: mas ele herdou a terra? Não, ele ficou de fora. Ele somente viu a terra prometida, mas ele não herdou. Você lembra por quê? Porque ele ficou irado, ele ficou indignado. Em vez de falar com a rocha, ele tocou na rocha. Ele estava ali brabo, ele se revoltou com o povo. E ali Deus disse: você não vai herdar a terra, você falhou na mansidão. Deixa eu te dizer algo aqui para você que está me ouvindo hoje. Não se desespera, não se indignes, não se ires. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Mas não se desespere. Jesus está contigo, Ele vai fazer na tua vida. Eu lembrei de uma outra palavra lá do Antigo Testamento, de Levíticos, que dizia o seguinte: que o sumo sacerdote, ele tinha diversas atribuições, mas uma coisa ele não podia fazer: o sumo sacerdote jamais poderia rasgar as suas vestes. Sabe o que era rasgar as vestes? Era um sinal de desespero. Um sumo sacerdote jamais poderia se desesperar. Por quê? Porque ele andava com Deus. Ele sabia que Deus estava com ele, que Deus ia fazer, que Deus ia dar uma solução, que Deus ia abrir uma porta. Ah, mas eu não sou sacerdote, nem sumo sacerdote. Sabe como é que era na época do Antigo Testamento? Todo filho de sacerdote, sacerdote é. Você é filho de Deus? Você é filho do sumo sacerdote. Você não precisa se desesperar. O Senhor está contigo, Ele vai te ajudar, amém? Glória a Deus. Mas eu dizia que todos somos salvos. A salvação é de graça. Mas agora, para edificar esta salvação, edificar nossa vida espiritual, é necessário esforço, é necessário ir fundo, é necessário cavar. E a gente só vai saber a diferença de que edificou a sua casa sobre a terra, sobre a areia, ou sobre a rocha, no dia em que vier a tempestade. Eu não sei se você prestou bem atenção no primeiro texto que eu li, mas lá diz o quê? Que veio chuva torrencial, vieram os ventos e os rios. Não é isso? Lá em Mateus capítulo 7, olha o que diz aqui: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. E na hora da prova, na hora da dificuldade, é que se vê quem edificou a sua casa sobre o quê? Olha só que interessante o que a Bíblia está dizendo. Caiu a chuva. A chuva é aquilo que vem de cima, é aquilo que a gente não pode controlar. Sobre a nossa vida vai vir situações que não podemos controlar. Jesus falou: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uma doença, uma enfermidade, a perda de um emprego, a perda de alguém querido, só vai ficar de pé
na presença de Deus, diante dessas adversidades que estiver com a sua vida espiritual construída sobre a rocha. E um certo dia, eu vivi na prática essa palavra, porque veja bem, aqui diz que vem chuva, vem rios, que é situações da terra, perseguições, lutas que passamos com pessoas que nos perseguem, que nos odeiam, que querem nosso mal, que atentam contra nós. O Senhor vai nos guardar se a nossa vida estiver sobre a rocha. E também ele diz a palavra do Senhor que havia ventos. O que é o vento? Vento na Bíblia muitas vezes é uma ação diabólica, o inimigo se lançando. Mas a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5 versículo 18, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Ele não pode tocar na nossa vida. Quando chega a prova, quando chega a dor, quando chega a morte, até mesmo diante da morte, não vamos temer, porque a nossa vida está firmada sobre a rocha. Eu dizia que eu vivi isso na prática. Um certo dia fui pregar a palavra do Senhor numa outra igreja, e voltando então de carro, sofri um grave acidente de carro. Interessante que naquela noite eu tinha pregado uma passagem da Bíblia, de Filipenses 1:21, que diz lá assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu falava naquela noite, irmãos, nós temos que estar sempre preparados, com a nossa vida, com a nossa casa espiritual bem firmada sobre a rocha, buscando a Deus, aprofundando a nossa vida de fé, porque nunca sabemos o dia em que Jesus virá nos buscar. E eu preguei essa palavra, fui para casa, e no meio do caminho sofri um acidente grave de carro. Quase perdi a minha vida. Fiquei exatamente 14 dias em coma, tive um traumatismo entre a vida e a morte. Fiquei 14 dias na UTI. Ali cada dia era uma notícia. Hoje ele vai ver, ele não passa dessa noite, ele não vai sobreviver. Peguei uma infecção hospitalar, peguei pneumonia, e muitas pessoas orando, e ali, então, no 14º dia, eu acordei. Claro que eu não lembro de nada disso, isso é o que me contaram, faz alguns anos. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui hoje para dizer para você, que o Senhor me livrou. Mas que a minha preocupação naqueles dias era construir a minha casa sobre a rocha. Interessante, porque o Senhor me guardou, Ele me deu uma lição: esteja sempre com a tua casa preparada. Para honra e glória de Jesus, eu não fiquei com nenhuma sequela. Aliás, fiquei com algumas, né? Hoje eu cumprimentei o casal ali 2 vezes, né? Sem querer, tá? Às vezes eu faço isso. Para não dizer que ficou nenhuma sequela física, esse meu lado direito que ficou meio paralisado da cabeça. Eu só levanto a sobrancelha esquerda. Pode notar, se você nunca notou, vai notar hoje. Amém? Pela fé, a direita um dia vai levantar também, mas é para lembrar do que Deus fez por mim. Mas isso é para dizer, meu amado e querido irmão, minha irmã, que para Jesus, em primeiro lugar, não existe situação da qual Ele não possa te tirar. E se você está aqui hoje e Jesus já te salvou, Ele já te libertou, Ele já te trouxe para a presença dEle, esteja preparado, porque você não sabe o dia em que Ele vai te chamar. Você não sabe o dia em que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas se você morrer hoje ou amanhã, ou se eu morrer, eu quero dizer: Senhor, vem Jesus, eu estou preparado. Naquela época eu não era casado ainda, e eu sempre fui muito tentado a dizer: Senhor Jesus, não volta ainda, espera eu casar, espera eu ter filho.
espera, Jesus. Mas eu dizia: não, Senhor, qualquer alegria que esta vida porventura possa me proporcionar é infinitamente menor do que a alegria de andar e viver com Jesus. Você crê nisso? Então dê um forte aplauso para Jesus nessa noite. Quantas pessoas dizem assim: eu quero casar para ser feliz. O dia que eu casar eu vou ser feliz. A pessoa casa, não é feliz. Quando eu tiver filho eu vou ser feliz. E ela vê que não chegou também. Não. Amados, a nossa felicidade está em Jesus. Eu já sou feliz com Jesus. Ele já é a minha alegria, a minha razão de viver. Ele dá sentido para a minha existência. E porque eu sou feliz com Jesus, eu vou casar com alguém e eu vou fazer essa pessoa feliz. Eu não quero ser feliz, eu já sou feliz. Solteiros, receba essa palavra, amém? Solteiros e solteiras, você já é feliz com Jesus, nada te falta. Ou você vai casar e vai fazer alguém feliz, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que vieram as lutas, vieram as tempestades, veio a perseguição, veio o dia mau. Mas o texto de Lucas diz que a casa não foi abalada. A casa não caiu e a casa não vai cair. O meu convite para você nessa noite, em primeiro lugar, é que você convide Jesus para entrar na tua vida. Você diga: a partir do Senhor Jesus, a partir de hoje eu vou construir a minha vida sobre esse alicerce que se chama Jesus, que é sólido, que é imutável, que não muda, que vai estar comigo em qualquer situação e em qualquer circunstância da minha vida. Eu sei que Jesus estará comigo. E o meu segundo convite para você nessa noite é para que você venha aprofundar a tua vida com Deus, para que você pare de viver de maneira religiosa. Mas o que é isso? É você simplesmente não praticar o que você lê, o que você ouve. Você ouve, sai daqui, nada muda. Diga: Jesus, eu não quero ser mais uma pessoa religiosa. Eu quero aplicar a tua palavra na minha vida. Eu quero colocar em prática isso que eu ouço, Senhor. Eu não tenho capacidade, eu não consigo. E aí Deus vai dizer assim: você não consegue, mas eu consigo e eu te capacito. Você não consegue, mas eu derramo o meu espírito sobre a tua vida. E eu te ajudo, eu te capacito, eu te santifico. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Jesus. É sobre o poder dEle que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite, na presença de Deus. Eu creio que você já entendeu a palavra do Senhor para a tua vida, que é muito simples. O que eu estou pregando nessa noite é muito simples. É simplesmente você dizer sim para Jesus. É você dizer: Senhor Jesus, eu estou aceitando e recebendo o Senhor hoje, para sempre. Não importa a luta que vier, a circunstância que sobrevier sobre a minha vida, eu sei que o Senhor estará comigo, e eu não serei abalado, e a casa não vai cair. A casa não vai cair.
Feche os seus olhos. Estamos vivendo dias de medo. Muitas pessoas querem espalhar o medo. Dias em que temos uma pandemia, guerras, rumores de guerras, violência. Muitas pessoas assustadas, muitas pessoas desenvolvendo a síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão. Mas eu te digo, hoje Jesus, Ele muda a tua vida, Ele muda a tua história, e você não mais será abalado por qualquer notícia. Não. Diga sim para Jesus nesta noite. Diga: Senhor, eu vou edificar minha vida sobre um alicerce sólido, sobre a rocha da palavra do Senhor, e eu não serei abalado. A minha fé, as minhas emoções não serão abaladas. Eu vou permanecer de pé na presença do Senhor. Vamos louvar, dizer que eu sou tua casa, eu sou tua casa, eu sou tua morada. Aleluia. Oh Jesus, eu sou tua casa. Eu quero edificar minha casa, Senhor, na tua presença. Oh, é um lugar sobre Jesus.